document results. Night at Freddy's tem uma das histórias mais confusas do mundo dos games. São tantos jogos, tantos detalhes escondidos e tantas teorias que fica a dúvida quais realmente fazem sentido. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar algumas teorias de Five Nights at Freddy's que, mesmo nunca sendo confirmadas oficialmente pelo Scott Cawthon, são tratadas pela comunidade como quase verdadeiras. Então já se ajeita na cadeira, pega uma pipoca, um refrigerante para você tomar e assistir esse vídeo e vamos começar. E a primeira teoria já começa de um jeito bem estranho. Existe uma teoria muito forte que diz que a Sissy Location fica exatamente debaixo da casa do Five Nights at Freddy's 4. Tudo isso começou por causa de um easter egg escondido em Sissy Location. Se você digitar o código 1983, que é 1983, em um computador secreto, o jogo mostra o quarto do Five Nights at Freddy's 4. E aí que vem a pergunta que deixou a comunidade maluca: por que o quarto da criança chorona estaria sendo monitorado dentro de um bunker subterrâneo? Quando os fãs analisaram o mapa de Sissy Location, perceberam algo ainda mais suspeito. O layout do quarto no corredor de FNAF 4 aparece desenhado no mapa do bunker. Algumas áreas não são totalmente descartadas, o que normalmente indica que esses locais ficam acima ou abaixo da área principal. Como a Sissy Location já fica no subsolo, a conclusão foi quase inevitável. A casa do FNAF 4 ficaria logo acima dela. E Scott Cawthon nunca confirmou isso oficialmente, mas essa teoria é tão bem conectado que muita gente trata como praticamente canônica. Eu, por exemplo, não acho que isso seja muito verdade, né? Mas se essa teoria ela for verdadeira, né? Enfim, se essa teoria for verdadeira, o Pizzaplex também vai estar em cima do quarto do FNAF 4. E outra, se essa teoria também for verdade, então no FNAF 4 nós jogamos com o Michael Afton e não a Criança Chorona. Mas eu não sei não, porque pra mim a gente joga com a Criança Chorona e não com o Michael Afton. É tanto que até nos minigames a gente joga mais com a Criança Chorona e a gente nunca joga com o Michael Afton no FNAF 4. E aqui, por muito tempo, todo mundo acreditou que foi o Foxy o responsável, né, pela mordida de 87. Sim, por muito tempo existia uma galerinha aí, né, que acreditava que foi o Foxy que deu a mordida de 87. Mas isso não faz o menor sentido. Bom, eu não sei muito bem como explicar, mas eu vou falar aqui basicamente o que essa teoria aqui diz. Ela diz a seguinte, abre aspas: por muito tempo todo mundo acreditou que o Foxy foi o responsável pela mordida de 87. Ele ficava isolado, corria direto no jogador. Então fazia sentido na época, mas o problema é simples, nunca existiu uma prova real de que foi o Fox. Fecha aspas. Bom, como essa teoria aqui fala, né, ela fala que foi o Fox, mas não faz o menor sentido. Pela descrição dessa teoria, né, é o Fox do FNAF 1, que ele corre, ataca o jogador, só que não faz o menor sentido porque ele só aparece de lado, ele não avança no jogador. Ou seja, ele não dá a mordida. Enfim, com o tempo, outra possibilidade começou a ganhar muita força de que foi a Mangle do FNAF 2. Essa aqui já faz mais sentido, que o jumpscare da Mangle é um dos principais motivos disso. Ela literalmente desce de cima e morde a cabeça do jogador. Algo muito parecido com a mordida de verdade. Já que a mordida de 87 ela foi causada na testa, no lobo frontal. E é por onde realmente o jumpscare da Mangle vai, né? Ela pega ele de cima e vai até a sua testa, mais ou menos ali na altura do seu olho e da testa, que é o lobo frontal. Além disso, a Mangle tem um áudio estranho que parece um rádio policial ou gravação de algum acidente. Isso pode indicar que ela esteve envolvida em um evento sério dentro do restaurante. Outra coisa que diz que também a Toy Chica já foi suspeita, principalmente por ela perder, né, o pico conforme as noites passam. Que vocês sabem que quando ela vai atacar o jogador, por algum motivo estranho, ela tira o pico dela. Que nossa senhora, quão assustador ela fica. Meu Deus. Mas não adianta, hoje em dia muita gente acredita que foi a Mangle que causou, né, a mordida de 87, não o Foxy. E sim pela a Mangle, que faz muito mais sentido. Cara, se você já achou isso tudo que eu falei muito complicado, imagina tentar entender quem é o verdadeiro protagonista dessa franquia.
Próxima teoria é sem dúvida uma das mais importantes e mais confusas de toda a história de FNAF. Uma teoria muito popular diz que jogamos com Michael Afton na maior parte dos jogos de Five Nights at Freddy's, porque no Five Nights at Freddy's o nome Michael Smith seria meio que um disfarce do Michael Afton. Já no FNAF 2 e 3, ele estaria usando uma identidade diferente enquanto tenta se aproximar do próprio pai. Em Sister Location, isso fica completamente claro, o personagem que controlamos é Michael Afton, é óbvio. E no Pizzeria Simulator, ele volta mais uma vez para tentar dar um fim definitivo em William Afton. Mas é importante lembrar que o filme e os jogos não se passam no mesmo universo. Enfim, dando uma pesquisada, quando eu fui fazer esse vídeo aqui, eu acabei descobrindo que Michael Afton não é o filho do William Afton. Tipo assim, mano, é só seguir a história do jogo. Não é tão difícil assim, você tá cheio de grana, não é tão difícil você seguir a história do jogo. Enfim, mas dentro dos jogos, tudo indica que Michael Afton é um personagem central da história. Alguém que se passa na franquia inteira tentando consertar ou acabar com os erros do próprio pai. Enfim, a minha teoria, a minha própria teoria, diz que o Michael Afton, ele está no FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF Sister Location e o Pizzeria Simulator, já que no 4 a gente joga com a criança chorando, a Cry Child. Agora vamos falar de uma das teorias mais assustadoras de Five Nights at Freddy's. Segundo alguns fãs gringos, o Golden Freddy não é um animatronic físico de verdade, ele seria uma manifestação espiritual, um fantasma criado pela raiva das almas. Os jogos dão vários motivos para acreditar nisso. O Golden Freddy aparece e desaparece do nada. Ele não anda que nem os outros animatronic, e ele mata o jogador apenas olhando, e no FNAF 2 ele aparece como uma cabeça flutuante gigantesca. Por isso muita gente acredita que Golden Freddy é mais um espírito vingativo, né, do que uma máquina real, e essa teoria é extremamente aceita pela comunidade gringa. Sendo bem sincero aqui com vocês, eu acho que essa teoria ela não faz muito sentido não, já que o Golden Freddy, eu acho que ele é físico, mas isso que eu estou falando vai fazer mais sentido quando eu der aqui, né, a teoria bônus que vai ser no final do vídeo, mas fica até o final do vídeo para poder saber dessa minha teoria, beleza? Mas enfim, antes de sair aqui do Golden Freddy, eu vou falar uma outra teoria. E se isso já não fosse extremo o suficiente, existe uma teoria ainda mais pesada que eu acho que eu acredito bastante nela. O Golden Freddy seria possuído por duas almas ao mesmo tempo. Normalmente os fãs apontam para Cassidy e Crying Child, o filho de William Afton. Essa teoria surgiu por causa de várias pistas. Frase no Ultimate Custom Night, Where are still here? Ó, meu inglês é bom, viu? Ou um comportamento completamente diferente do Golden Freddy. E no final, a logbook, que sugere duas coincidências presas no mesmo corpo. Isso explicaria que o Golden Freddy é mais agressivo, mais confuso e diretamente diferente de todos os outros animatrônicos. E essa teoria, eu creio que ela seja verdadeira, pois ela tem duas almas. Por quê? A primeira alma seria obviamente da Cassidy, que o William Afton foi lá e colocou, e a segunda alma seria uma outra alma que a Puppet pegou e colocou no animatronic, já que eu acho que um dos minigames mostra a Puppet colocando uma segunda alma, né, no corpo do Golden Freddy. Essa teoria que eu vou falar agora sobre o William Afton, ela não iria entrar aqui no vídeo, mas eu decidi colocar ela aqui porque eu achei ela muito esquisita. Vamos lá. Muita gente vê o William Afton como apenas um assassino aleatório, mas alguns fãs acreditam que não foi assim desde o início. Segundo essa teoria, o William Afton era um assassino completamente aleatório e ele só pegava as crianças porque ele queria o remanescente, porque ele acreditava que o remanescente iria dar, né, ali a ele vida eterna, e a maldade veio depois. A maldade iria vir depois ali, né, depois que sua filha foi capturada pela Circus Baby, que ele teve zero de preocupação, zero de tristeza ao ver a filha ser capturada e completamente acabada pela Circus Baby. E essa última teoria aqui que eu vou falar para vocês é uma teoria que eu já contei aqui em um dos vídeos, mas eu vou contar de novo aqui. Em resumo, essa teoria diz que tudo que a gente joga no Five Nights at Freddy's 4 é tudo da cabeça do Michael Afton, enfim, pela culpa, pelo pesadelo, dele ter, né, acabado com seu irmão lá no Spring Fred. Bom, mas essa teoria eu não acredito muito nela não, já que em todos os minigames a gente nunca joga com o Michael Afton, e sim com a Cry Child, a criança chorona, e nunca com o Michael Afton. Enfim,
essa teoria não tem muito o que dizer não, ela basicamente fala que a gente joga com Michael F. E é basicamente isso, não tem muito o que dizer não. Vamos para a teoria bônus, que é a minha teoria que eu criei. Em resumo, a minha teoria diz que no meio dos animatronics de Five Nights at Freddy's 1, existe um animatronic ainda com as Spring Locks. E esse animatronic é nada mais nada menos que o próprio Golden Freddy. Por que eu acredito nessa teoria? Porque não faria sentido ter dois Freds, ter o Golden Freddy e ter o Fred normal. A minha teoria diz que alguma pessoa foi lá na primeira pizzaria lá dos Spring Locks, Spring Bonnie, Spring Fred, pegou no Spring Fred, colocou ele lá no Five Nights at Freddy's 1 para reutilizar ele. Foi uma forma do tipo assim, ah, tá sobrando esse animatrônico aí, pega ele e põe lá na primeira pizzaria do Five Nights at Freddy's 1 pra gente reutilizar e não gastar mais dinheiro. Bom, galera, então esse foi o nosso querido vídeo de hoje, falando aí sobre, né, umas 7, 8 teorias. A bônus foi a minha, que eu mesmo criei a teoria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Comenta aqui o que você acha, né, sobre essas teorias que eu falei aqui para vocês. E eu quero também que vocês comentem o que é que vocês acharam dessa minha teoria. E se você também tem uma teoria, por favor, comente aqui que eu vou dar uma olhada e vou comentar nela. Bom, mas eu vou ficando por aqui. Até mais, falou e fui. Tchau, pessoal.